Eu tenho uma palavra especificamente para vocês, uma coisa que Deus colocou no meu coração, e eu quero trazer isso aqui. Eu quero começar lendo um texto que está em Mateus capítulo 6, verso 34. O texto da palavra diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você pode curvar sua cabeça só mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite, para o teu povo aqui reunido, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor me use mesmo, que a sua ministração flua através de mim, tudo que o teu Espírito deseja falar, deseja trazer como revelação, trazer como correção, como direção, que o Senhor tenha total liberdade. Use a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse lugar, obrigado por esse espaço, obrigado por essas vidas, obrigado por esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Você está animado, querido? Aleluia, eu estou muito animado, eu sempre estou muito animado. Pessoal, eu quero aqui agradecer a Márcia, Jô, Justino e Jô são aqui da casa, né? Foram daqui, agora estão emprestados comigo lá. A Márcia, que vieram aqui me acompanhando aí, dando uma força aqui para o pastor Desmir, para me guardar de volta lá. A Rosângela, minha esposa, lamentavelmente hoje ela viria comigo para cá, mas está com uma enfermidade lá, que acabou não conseguindo vir. Mas ela, em nome de Jesus, já está sendo curada lá, e eu creio que vou chegar em casa e ela já está bem, 100% recuperada. Né? Mas ela manda um abraço à Clésia, né? Ela ficou triste de não poder vir, mais triste por não poder vir do que estava com a enfermidade. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Tem um tempo e a gente não é a última vez, muitas outras vezes nos encontraremos aqui. Eu quero, irmãos, a mensagem desse dia, dessa noite aqui para os irmãos, eu intitulei ela como o poder de um dia. O poder de um dia. Um dia é muito importante em nossas vidas, irmãos. Um dia, ele faz totalmente a diferença, e eu vou expressar, eu espero trazer isso com bastante clareza aqui para os irmãos, para entender como que nós vivemos, o que significa a nossa vida, e algo que mexe com o coração da gente. Sabe, Mateus capítulo 6, verso 34, eu falo para os irmãos, eu era um ateu, lamentavelmente vivi mais de 30 anos da minha vida no ateísmo completo e absoluto, mas eu, mesmo no meu ateísmo, eu conheci esse texto, Mateus 6,34. Não se preocupe com o dia de amanhã, o dia de amanhã virá por si mesmo, basta cada dia seu mal. Essa coisa entrou para mim, eu era um ateu, mas lia os textos, lia a Bíblia, entendia um pouco, tentava descobrir as coisas lá. E essa palavra, Mateus 6,34, quando eu li a primeira vez, entrou no meu coração e ficou uma coisa certa, séria. Era como se fosse uma filosofia de vida, sabe? Eu tirei aquilo e falei assim, não, cara, tem que viver o dia de hoje, né? Viver amanhã não vai adiantar, hoje é o dia que eu estou vivendo, ontem já passou, não tem o que fazer. Então, viver o dia de hoje. E isso me acompanhou por muitos anos. E com a minha conversão, com a minha entrada na igreja, essa coisa foi tomando uma outra proporção. A compreensão disso tem uma outra dimensão. E ver o quanto que Deus é bom, irmãos, como que Deus trabalha conosco, como que Ele nos instrui nas coisas certas, no caminho certo. E você, estando atento à palavra do Senhor, você pode ter uma vida fantástica, irmão, fantástica. Mesmo vivendo nesse mundo tão maluco, tão doido, você pode ter uma vida privilegiada. Na verdade, nós somos privilegiados. Nós conhecemos o Senhor, sabemos que não importa o que aconteça, nós conhecemos o nosso destino. Amém, irmãos? O nosso destino é glorioso, irmãos. Aliás, o nosso destino já começou no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Naquele dia foi lacrado o seu destino. Você pertence a Ele. O seu destino é viver a eternidade ao lado do Pai. Aleluia! Esse é o nosso destino. Nada é mais glorioso do que isso, nada pode ser melhor do que isso. Esse é o nosso destino. Agora, enquanto estamos aqui, vivemos aí umas turbulências, né? Uns conflitos, umas dificuldades, mas estamos seguros no Senhor, a gente sabe que vai passar.
Eu quero fazer uma pesquisa aqui rápida, rapidinha mesmo, porque existe, hoje em dia, queridos, nós estamos vivendo uma correria maluca, amém? Todo mundo vive correndo, todo mundo vive desesperado. A impressão que a gente tem é que a gente está sempre devendo horas. Eu vou dormir sabendo que já estou devendo alguma coisa para amanhã. Amanhã eu começo o dia com dívida, coisas que ficaram aqui para trás. Então, falta de tempo, excesso de preocupação, ansiedade. Ansiedade é o mal do século, é o mal desse tempo. As pessoas vivendo aí síndrome de pânico e coisas desse tipo. Lamentavelmente, muita gente na igreja experimentando e vivendo essas situações. E todas essas coisas, irmãos, elas são quase que uma rotina para a vida do povo. Contas para pagar, amanhã começa o dia, passou agora o final de semana, começa a semana, quais são as contas, o que eu vou pagar, para onde que vou, o que vai fazer, essas coisas que a gente está vivendo. Amém, irmãos? Estou falando com você, não é só comigo que está acontecendo isso não, né? Amém? Sim ou não? Todos nós vivemos isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, uma pesquisa rápida aqui, só para comprovar isso. Quem aqui, só levanta a sua mão, ama segunda-feira? Eu vou fazer de novo, porque tá fraca pra caramba mesmo, né? Mas quem é que ama segunda-feira? Pouquíssimas pessoas amam segunda-feira. E eu espero, irmãos, chegar no final desse culto com uma resposta diferente dos irmãos. Em nome de Jesus. Nós vivemos uma cultura, irmãos, que nós celebramos a fuga nessa sexta-feira. Sextou. Eita, dia bom. Né? O dia que você vai parar, vai encarar o final de semana agora, o churrasquinho, né? O tempo lá com a família. Mas quando começa, vem novamente a segunda-feira, parece que entra aquela coisa assim, nós temos que tolerar uma semana difícil, uma semana de dificuldades. E sabe, irmãos, o que tem acontecido com a vida? Nós temos vivido uma vida que parece que vivemos um intervalo de dias. Um intervalo de 2, 3 dias para celebrar a vida e um intervalo de 5, 6 dias, sobrevivendo. E isso não é um plano de Deus para nenhum de nós, irmãos. Esse texto de Mateus 6,34, ele tem muito, mas muito a ver com isso. A segunda-feira, ela virou o sinônimo de um dia difícil. Todo mundo olha para a segunda-feira, é o dia mais difícil, é o dia complicado, é o dia que você saiu, né, da celebração, do descanso, e vai pegar novamente a rotina, 6 horas da manhã, batendo ponto, pegando ônibus, todas essas coisas que a gente faz. A segunda-feira virou até um personagem da nossa cultura. Né? O pessoal faz meme, escreve um monte de coisa, falando da segunda-feira. Segunda-feira é terrível, né? Um dia complicado. O pessoal faz piada com a segunda-feira. Parece que muitos de nós têm medo da segunda-feira, irmão. E eu estou falando sério. Muitas pessoas criam uma ansiedade tão grande quando vai chegando nesse horário agora, daqui a pouco, termina o culto, você vai para casa e vai lembrar que daqui a pouco vai ser segunda-feira. E a ansiedade começa a tomar conta, porque vem os afazeres, as obrigações, o dia a dia, as contas e todas essas coisas. Mas crente, irmão, deixa eu falar para você, crente não vive isso. Crente vive pela promessa de Deus. E quem tem promessa não vive ansioso pelo amanhã. Não é, minha irmã? Quem tem promessa não vive ansioso. A gente vive na expectativa do milagre hoje, irmão. É assim que nós temos que viver. Na expectativa do milagre, na expectativa daquilo que Deus vai fazer, da grande reviravolta que Ele vai fazer em nossas vidas. Essa tem que ser a nossa expectativa. É dessa forma que nós temos que acordar e começar o nosso dia, botar os pés crendo nisso. Eu tenho uma virada de chave para os irmãos hoje. Quero que essa ministração seja uma virada de chave na tua vida. Uma virada de chave na sua forma de encarar os dias, de encarar os desafios que são colocados aí. Nós estamos, irmãos, totalmente preparados para isso. O nosso Deus jamais, eu vou falar, jamais vai nos abandonar, irmãos.
Não importa que seja segunda, sexta, terça, domingo, não importa. É o mesmo Deus que está operando aqui agora, que está trazendo satisfação para a gente, que já nos trouxe até esse momento, Ele vai estar amanhã. Antes de você acordar, Ele já está lá fazendo as coisas que tem que fazer. Sabe, eu descobri que a palavra do Senhor, eu não vou entrar nesse detalhe não, mas eu descobri na palavra do Senhor, que quando a palavra fala que as suas misericórdias se renovam todos os dias, na verdade, assim, todos os dias, é no final da tarde. Então, quando nós estamos aqui, e Deus já renovou as misericórdias para nós, e quando você acordar, as misericórdias já te acompanharam a noite toda, irmão. Você está acordando, fala assim, ô, misericórdia. Não, Ele já derramou a misericórdia, já está pronta, já foi feito. Tudo que nós precisamos já está pronto para cada um de nós. E eu tenho uma imagem sobre o que é a misericórdia de Deus. Você imagina, irmãos, quantos milhões de pessoas vivem na Terra? Não sei, bilhões, né? 8 bilhões de pessoas, segundo o que os caras dizem. Eu não sei, deve ser alguma coisa parecida com isso. Mas e Deus fala que Ele derrama a sua misericórdia sobre nós todas as manhãs. E eu fico imaginando como é que Ele vai... 8 bilhões de pessoas, uma a uma, podem ser, né, banhadas pela misericórdia de Deus. E eu imagino, irmãos, como se fosse o sol explodindo. Imagina a explosão de um grande astro, e aquela explosão derramada sobre toda a terra, porque tem que pegar todo mundo em todo canto, em todo lugar. E isso daí é misericórdia de Deus, mano. Quando você lê lá, a misericórdia dele está sendo derramada, você não pensa que é uma gotinha, irmão. Não é algo pequeno, é algo que já te alcançou, que é inimaginável o tamanho do poder de Deus, a graça dele, a misericórdia dele derramada sobre nossas vidas. A Bíblia fala que por conta da misericórdia dele, nós não somos consumidos, nós não somos mortos. Então a misericórdia dele está banhada, você está banhado, ela está derramada sobre nossas vidas, sobre a humanidade. Aleluia! E nós, crentes, precisamos reconhecer isso, mostrar isso, falar isso, evidenciar essa misericórdia que está aí. Segunda-feira não é um dia qualquer, irmão. Segunda-feira não é um dia perdido. Ele pode ser o melhor dia da sua vida. Se Deus está operando, segunda-feira é o melhor dia. Terça-feira é o melhor dia. O dia que você acordou é o melhor dia da sua vida. O dia que Deus te deu a oportunidade de começar Ele de novo. Fazer todas as coisas, não é, meu irmão? Deu a oportunidade. É o melhor dia da nossa vida. Você está respirando. Cara, você acorda e... Estou vivo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É sobre isso, irmãos. Segunda-feira não é, nem nunca foi, um dia perdido. Não é. Mas há essa cultura, né? Essa cultura de falar que a segunda-feira é um dia difícil, é um dia ruim. E esse negócio me deu uma pegada muito grande. Há um princípio bíblico poderoso que simplesmente está sendo esquecido, irmãos, por nós. Deus revelou isso ao seu povo lá no Egito, quando eles estavam atravessando, indo, né, em direção à terra prometida. Deus revelou isso sobre a importância de um dia, o cuidado dele com o dia. E ele depois confirmou, Jesus confirmou no Sermão do Monte. Esse texto que eu estou falando para os irmãos é o final do Sermão do Monte, onde Jesus vai falar, olha, não se preocupem com o dia de amanhã. É o finalzinho lá do sermão. Então você pode ler no livro de Mateus, que ele é bem explícito lá. E este princípio, irmãos, é tão transformador que o Espírito Santo me levou, inclusive, a escrever algo a respeito disso. Eu escrevi um livro, e espero em poucas semanas, sei lá, estar publicando ele. E você vai poder ler lá, você vai me ajudar, vai colaborar com a obra, porque os livros que eu faço, eles são usados... colocou aqui. Eles são usados para a obra lá no Congo, irmãos. O serviço que a gente faz aqui está todo ele voltado para atender o reino. Mas eu não vim aqui para vender livro, não, irmãos. Eu vim aqui para falar para vocês de uma coisa muito importante. O que está por trás desta afirmação? Da afirmação de que cada dia é um dia de poder, é um dia que nós podemos fazer todas as coisas. É um dia em que nós podemos ter um dia que vai marcar a nossa história, mudar a nossa vida. Há cerca de 3.500 anos, o povo de Israel, ele saiu lá do Egito, foi conduzido
para a Terra Santa. Atravessaram o Mar Vermelho, e nós todos conhecemos bem essa história. Viram milagres, testemunharam a glória de Deus de uma forma que poucas gerações puderam ver. Eles viam essas coisas acontecendo todos os dias, eles vivenciaram aquilo. Imagina, irmãos, uma nação inteira chegar de frente de um mar e o mar se abrir, e não foi abrir assim, é abrir levantando uma coluna de um lado, uma coluna do outro. A água ficou paralisada e eles passaram no meio em terra seca. Isso é mais do que absolutamente fantástico. A gente não consegue nem imaginar. A gente vê as cenas, se criam, mas é difícil de imaginar isso. Mas, além disso, eles viveram outras coisas. Eles agora estavam lá no deserto, não tinham comida, não tinham água, não sabiam aonde ficava a próxima parada deles. E aí, Deus fez algo extraordinário. A Bíblia fala que, em Êxodo, capítulo 16, que ele manda o maná, o pão do céu. Deus começa a derramar esse maná todos os dias pela manhã. E cada manhã o maná caía ao redor do acampamento. Cada família, ela deveria ir ali. E olha só que detalhe, irmãos, e olha só, pastora, que coisa interessante. Cada família era abundante. Os historiadores falam que tinham 2 milhões de homens lá. Gente pra caramba. Nós tivemos aqui 500 pessoas, tu imagina 2 milhões. E era esse povo que estava andando. E Deus derramava naquele lugar a comida para todo mundo. Maná para todo mundo. E as pessoas tinham que sair do seu canto lá, ir lá e recolher a comida suficiente para um dia. Diga, um dia. Ele não podia pegar comida para mais de um dia. Não podia pegar a provisão, eu vou levar um pouco mais, que aí se sobrar amanhã eu já vou consumir. Não podia, porque se eles fizessem isso, o maná criava bicho, irmão, e começava a feder. Ele só durava o dia. Quando entrava a noite para a virada do dia, ele começava a feder. Se sobrasse, os bichos começavam a comer aquilo, e ele começava a feder. Então não adiantava levar mais, não adiantava pegar mais. E por quê? E aí as perguntas, sabe? Eu fico me fazendo essas perguntas. Por que Deus fez isso? Qual a razão dele fazer desse jeito? E sempre tem propósito em Deus. Nas coisas que ele faz sempre tem um propósito. E o propósito também, claro, lá. É um paradigma que tinha aqui, irmãos. No Egito, os escravos, os judeus, o povo de Israel, eles não precisavam confiar em Deus. Porque Deus não estava lá, não estava presente para eles. Mas o sustento diário deles era mantido. Ou pelo sistema deles lá mesmo, como que faziam, né? Ou vinda da mão dos capatazes, dos líderes deles, ou vinha diretamente da mão do faraó, ou então do trabalho deles, resultado do trabalho deles. Era dessa forma que eles se alimentavam, que eles se sustentavam. Passaram anos e anos lá fazendo desse jeito. Então o sustento deles era tirado do trabalho deles, dessas coisas, da rotina deles. Nós precisamos quebrar um paradigma em nós, irmãos. Nós dependemos do Senhor. E Deus, irmãos, Ele quer que você dependa dEle. O nosso Deus, Ele não aceita que você tenha suficiência, autossuficiência para se manter. Esse aqui é um grande exemplo. Deus tirou o povo do Egito e agora Ele estava tirando o Egito do povo. Tirando os hábitos, os costumes, a confiança que aquele povo tinha no povo, nos líderes, naqueles que mandavam nele. Deus estava removendo essa confiança deles. Deus só aceitava uma coisa, que confiassem nele. Então, guardar o maná não dava certo. Deus estava ensinando, irmãos, uma lição para eles lá, mas essa lição está chegando a nós aqui. O povo precisa confiar em Deus. Um dia de cada vez Ele vai prover o que você precisa. Não há um dia que Deus vai te abandonar. Não há um dia que você vai deixar de ter as coisas que você precisa para viver, para sobreviver, para viver muito bem, para derrotar o seu inimigo, o nosso inimigo. Deus dá a provisão diariamente. Ele quer, irmãos, que nós dependamos dEle todos os dias de nossas vidas. Acaba com a sua autossuficiência, irmão. Deus, Ele não gosta de autossuficiência. Ele não aceita isso no povo dEle.
E ele evidencia isso aqui, ele evidencia isso com o povo de Israel lá no deserto, e evidencia quando Jesus vem e referenda essa palavra, falando a mesma coisa. Não se preocupe com o dia de amanhã, o dia de amanhã vai chegar, o mal daquele dia vai chegar, basta cada dia o seu mal, você precisa confiar no Senhor hoje. A provisão, a graça de Deus, a misericórdia dele já foi derramada para hoje. Não tem mal que sobreviva a isso, irmãos. O maná não podia ser acumulado por uma razão espiritual, irmãos. Deus quer que o seu povo acorde todos os dias pela manhã e olhe para o céu, não para o celeiro. O maná descia do céu. Deus estava ensinando um princípio. Princípio, sabe, irmãos, a Bíblia é toda de princípios. E esse é mais um princípio, é um rema, uma revelação de Deus. Por que ele mandava o alimento? O alimento é necessário, todos nós precisamos, sem comida, né, diz o ditado que saco vazio não para em pé. Alguns já encheram tanto que não cai mais de jeito nenhum, né? Mas o que o Senhor está falando, irmãos, o que ele faz lá como um princípio, é que o maná descia do céu. Antes, o povo de Israel, eles ficavam olhando nas suas despensas, o que ele tinha para comer, se ele tinha o suficiente, se ele precisava fazer alguma coisa, se ele precisava pedir para alguém. Mas agora o Senhor está me ensinando que para você, o seu alimento vinha do céu, então ele não tinha que olhar para o celeiro, ele tinha que olhar para o céu. Olhar para o céu, irmão, é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem aquilo que nós precisamos. É do alto que vem tudo que é necessário para a sua vida. Não é do mundo, irmãos. Não é do seu dinheiro, não é da sua capacidade pessoal, não é da sua instrução, da sua eloquência, da sua sabedoria, não é. Se você desprezar o céu, a sua vida pode ruir rapidamente, irmão. Você não é capaz de segurar essas coisas. A nossa dependência real tem que ser do céu, irmãos. E eu estou falando isso aqui como um aviso, irmãos. Muitos de nós estamos nos perdendo, porque buscamos a segurança nas coisas que estão ao nosso redor. Buscamos a nossa segurança na riqueza, no poder, na autoridade que o mundo pode te dar, no tamanho do seu carro, no tamanho da sua casa. Como se isso fosse o suficiente, como se isso fosse o bastante para você. Então, nenhum homem poderoso, nenhum homem trilionário, bilionário, não dava tiro na cabeça, não tirava a sua própria vida, não morria, porque ele tem suficiência para pagar tudo. Nossa suficiência é no Senhor, irmãos. E eu quero deixar isso bem firmado no coração dos irmãos. Irmão, você pode avançar, você pode crescer, Deus se alegra com a nossa prosperidade, Ele se alegra com isso, mas você nunca deve colocar os seus olhos, a sua segurança, colocar o seu coração, a segurança do seu coração nessas coisas. E é muito difícil, eu sei que todos nós aqui sabemos que é muito difícil fazer isso. Muitos de nós clamamos, irmãos, eu não sei se essa é uma experiência, a pastora Clésia já deve ter tido aqui algumas experiências, e vocês devem conhecer muitas pessoas assim. Nós oramos, pessoas que estão com desemprego, vivendo alguma necessidade financeira, ou então estão vivendo uma vida mediana, a coisa está meio agarrada, e aí a igreja começa a se colocar forte em oração, para aquela vida progredir, para aquela vida amansar, para crescer, para desenvolver mais, para melhorar o emprego, para ser promovido. E sabe, irmãos, muitos desses irmãos, quando isso acontece, quando a resposta de Deus chega, a resposta das orações da igreja chega, essas pessoas, elas começam a não estar mais em todos os cultos, não conseguem mais participar dos eventos, não conseguem mais participar dos ministérios, dos departamentos, porque não, eu tenho aquilo ali importante, agora eu juntei um dinheiro, eu vou viajar, vou sair de férias, vou não sei o quê, e vai crescendo o dinheiro no bolso, e vai afastando, esfriando o coração com a obra. Infelizmente, irmãos, tenho certeza que vocês conhecem pessoas, que talvez você seja uma dessas pessoas, que aqui Deus te trouxe hoje para ouvir isso e parar de fazer essa besteira. A nossa dependência tem que ser no Senhor, irmãos. Nós temos que estar com o nosso coração completamente alinhados com o Senhor. Nós não podemos deixar o nosso coração se corromper.
A prosperidade é uma vontade de Deus. Mas nós temos que confiar em Deus para o nosso amanhã, para o nosso dia a dia, para cada coisa que a gente vai fazer. Mateus 6,34, ele traz todo esse entendimento que Deus revelou ali no deserto para o povo dele. Ele traz todo esse entendimento para nós aqui. Eu quero, dividir um pouquinho esse texto, rapidinho aqui com os irmãos. Portanto, não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque amanhã se inquietará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, uma outra versão. Agora, olha só as revelações desse texto, irmãos. Primeiro, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Primeira parte desse versículo. A palavra aqui, que está sendo traduzida como inquieteis, no grego, é merinal. E ela significa estar ansioso. Não esteja ansioso, não esteja preocupado, não esteja dividido. É isso que essa palavra está dizendo. E o Senhor Jesus citou esse texto dessa forma. Não esteja ansioso, não esteja preocupado, não esteja dividido. Essa palavra, ela descreve alguém que está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Então, se você fosse fazer uma pessoa que está sendo puxada, alguém pega no braço de um lado, no braço do outro, empurra para um lado, para o outro, uma pessoa que está vivendo isso, puxada para todos os lados, está sendo dividida, não sabe para onde que vai. E esse não vos inquieteis, esse inquieteis quer dizer isso, não se divida, não se preocupe, não fique ansioso, não tenha a sua mente dividida entre as coisas que você tem que fazer. O coração vai para lá, a mente vem para cá, a pessoa não consegue focar nas coisas que estão acontecendo no presente. Pessoas ficam perdidas no dia a dia. Em vez de focar no dia, você está ou pensando no seu passado, nas coisas ruins, nas coisas boas, sei lá o quê, mas pensando no seu passado, ou pensando no amanhã, o que você vai fazer lá no amanhã. E isso é um erro, irmão. A única verdade nossa, a única verdade de cada um de nós aqui é o dia de hoje. É o único real, irmão. O dia de ontem já foi a história. O dia de amanhã é mistério. Nós não sabemos como que vai ser, se vamos chegar. O que vale é o dia de hoje. Hoje é importante. Hoje representa tudo para nós. Hoje é o maior e o melhor dia das nossas vidas. Aleluia! Não é Jesus ele vira e fala assim, parem com isso! Parem de se preocupar com o dia de amanhã. Parem de se preocupar com o que vai acontecer. Jesus, ele dá um grito lá com os seus discípulos, fala, parem com isso, parem de se preocupar, se foquem no dia de hoje, parem de viver ansiosos. E se Jesus disse isso, irmãos, é bom que a gente dê ouvidos ao que ele falou, porque o que ele disse é sério, e é importante. Provavelmente muitos de nós não estaríamos tomando remédios para dormir, remédios para se controlar, remédios para os nervos, remédio para um monte de coisa, remédios para a ansiedade, se a gente estivesse obedecendo isso, vivendo mais essa verdade aqui. E o Senhor, Jesus, ele era bom para falar as coisas. Eu vejo, as pessoas põem Jesus muito numa capa religiosa. Eu costumo olhar para Jesus como um cara como nós aí, gente boa, bom de conversa, bom de estar do lado. E não era um cara religioso, fechado, nada disso não. E nesse texto ele fala um negócio, irmãos, que se você parar bem para prestar atenção, ele fala assim, por que você está se inquietando? Por que você está ansioso? Amanhã vai ter a mesma quantidade de ansiedade para chegar. Então, ele não anima o povo, ele falando assim, amanhã vai ter tudo isso de novo, cara. Então, para de se preocupar. Para de se preocupar com o que vai vir, com o que você vai fazer, porque amanhã vai começar tudo de novo, começa de novo todas essas histórias. Então, é para você viver hoje. O amanhã tem os problemas dele. Os problemas de amanhã não precisam da sua ansiedade de hoje, irmão. A sua ansiedade de hoje não vai diminuir o problema de amanhã. Ela vai aumentar o seu problema, mas não vai diminuir o problema de amanhã. Então, andar ansioso andar ansioso é uma perda, irmão. Você está errando duas vezes. E Deus está falando isso, o Senhor Jesus está falando isso. Ele está falando,
Conta com a graça. A graça, irmãos, a graça de Deus para o dia de hoje, porque ela nos trouxe até aqui. A graça de Deus, porque ela tem nos trazido todos os dias da nossa vida até o dia de hoje. Isso é graça, irmão. É graça do Senhor. O Senhor está operando, derramando a graça dele. Você é objeto da graça, você tem recebido da graça do Senhor. Por isso você está aqui, por isso você está ouvindo, por isso você está falando, está respirando, está trabalhando, está vivendo, está amando, está fazendo neném, está fazendo todas essas coisas, porque Deus te dá graça para viver isso. É graça de Deus, irmãos. Nós estamos aqui por pura graça, por aquilo que Ele tem feito por nós. A ansiedade, irmãos, ela não adianta o relógio, ela não faz as coisas acontecerem, não. Ela vai te causar um dano muito grande. Ela só rouba as horas do dia de hoje. Então você está perdendo está perdendo tempo precioso, ficando ansioso. O texto fala, basta a cada dia o seu mal. Existe aqui, irmãos, olha que coisa tremenda, um limite estabelecido por Deus para o mal. O mal que se levantou hoje, ele não pode passar para amanhã. Há um limite estabelecido por Deus. E a graça que Ele derrama sobre nós é mais do que suficiente para você vencer o mal desse dia. Você está entendendo, irmão? A graça de Deus. A graça, a misericórdia, isso que eu falei para os irmãos, derramou, explodiu, como se fosse um sol explodindo sobre nós, derramou essa bênção. Ah, sim, mas o nosso inimigo, as coisas que eles vão se levantar, o mal que se levantou, mas a graça é infinitamente superior ao mal que se levantou. E o mal não pode chegar amanhã, ele não pode acumular, ele não pode fazer 2, 3 dias, não. Ele é destruído, acabou ali naquele dia. Então, irmãos, graça é para um dia, e o mal não pode passar de um dia. É uma ordem de Deus para isso. Lá, irmãos, o deserto, ele revelava isso. Tudo que Deus fornecia era para um dia. O povo precisou, Deus dá para um dia. Você não precisa, irmão, da graça de Deus hoje para aguentar o dia de amanhã. Não precisa, irmão. Porque amanhã a graça é renovada. E é isso que ele está falando, ele vai renovar a graça. Essa graça, essa abundante graça, nós cantamos da abundante graça de Deus, ela é renovada todos os dias. Então você vai viver ansioso por causa de quê? Isso não é nem inteligente, irmão. E eu estou falando, quem lhes fala aqui, é uma pessoa que lutou contra a ansiedade a vida toda. Eu não vou me alongar para falar, para dar testemunho sobre isso não, mas lutei contra isso o tempo todo. E ansiedade é um mal, irmãos. Ansiedade é pecado contra Deus. Pecado, irmão. Coloca isso na sua mente. Ansiedade é pecado contra Deus. O que significa ansiedade? Significa que você está com medo de algo que vai vir, ou pode vir a acontecer com você em alguma situação. A sua vida. Você pode ser pego por alguma coisa que você está esperando alguma coisa ruim acontecer. Irmão, nós somos servos de um Deus. Se você confia em Deus, confie e acredita de verdade na capacidade, no poder de Deus, por que vai andar ansioso? O dia vai chegar, o problema vai chegar, mas a solução já chegou. A resposta de Deus já está pronta, irmãos. Não vai acontecer, Ele já tem a resposta. A resposta já está feita. Sabe, andar ansioso, andar com essa coisa é a mesma coisa que você vai fazer uma viagem de 30 dias. Aí pega uma mochila e põe nessa mochila, você põe a comida para 30 dias, a roupa para 30 dias, a água para 30 dias e sai caminhando. Você vai aguentar caminhar 1 hora, meia hora, se for que nem eu, vai aguentar uns 15 minutos. Algum, que nem os nossos irmãos lá, vai aguentar umas 2 horas. Mas depois disso, aguenta, e aí? É fazer isso, sabe? Você não precisa carregar essa ansiedade todos os dias. Você não precisa acumular todas essas coisas sobre você. Aprender, irmãos, a descansar no Senhor. Aprender a descansar, sabe, queridos, Jesus, ele tem tantas coisas que Ele nos ensina, mas quando Ele está lá no meio daquela tempestade, uma tempestade mesmo, irmãos,
tempestade terrível, o barco lá, olha que aqueles caras eram todos pescadores, manjavam daquilo pra caramba, e eles estavam apavorados. Então significa que a coisa era feia mesmo, estava a ponto de... E Jesus estava fazendo o quê? Diga comigo, dormindo. Fala de novo, dormindo. É assim que Jesus se portava. Mas por que ele estava dormindo? Porque ele tem autoridade. Nós temos uma autoridade que ele nos deu, e ele tem essa autoridade, a autoridade sobre os elementos. Pare, tempestade, pare isso, você não vai morrer, ela não pode fazer nada contra você. As circunstâncias, irmãos, não são maiores do que o nosso Deus. Os momentos ruins não são maiores do que o nosso Deus. O poder das trevas não é maior do que o nosso Deus. Não há poder, irmão, superior ao poder de Deus. E ele fala assim, olha, eu vou dar para vocês um nome. E com esse nome tem poder. Aqui, lá em cima, embaixo da terra, onde for. É o nome de Jesus, isso é uma autoridade que nós temos esse poder de Deus conosco, o nome de Jesus. E no nome de Jesus, irmão, quando as coisas se acercarem de você, em nome de Jesus, fora daqui, em nome de Jesus eu não recebo isso, em nome de Jesus eu não aceito o roubo de Satanás, eu não aceito. É isso, irmãos, é declarar essas coisas, sabe, é viver a fé e viver a palavra dia a dia. Qual é o problema, irmãos? Nós ouvimos isso, você vem aos cultos, 53 cultos no mínimo, você passa no ano, ouvindo. Mas na hora que o problema chega, você não aplica aquilo que você tem aprendido. E o que é que você tem que aplicar? A palavra, irmão. Vai com a palavra para cima do problema, e o problema tem que recuar, ele não pode continuar. A palavra tem poder, o nome de Jesus tem poder. Não há poder que possa superar o nome de Jesus. E quando nós falamos, irmão, quando nós declaramos o nome de Jesus, todo mal tem que correr, tem que ir para trás, tem que recuar. Enfermidade não pode ficar, falta de dinheiro não pode ficar, problema familiar não pode ficar, nada pode ficar. Mas é usar isso. Não adianta a gente saber, não adianta só conhecer, irmãos, é colocar isso em prática, é fazer da palavra uma verdade nossa, dia a dia. Eu estou trazendo para os irmãos uma palavra para você viver cada dia, pensando nesse dia, fazendo desse dia um dia glorioso, irmão. Você pensa só nas suas 24 horas. Você não tem que ficar pensando, amanhã, depois, daqui a 5 anos, Não, pensa primeiro nisso. Eu tenho que vencer esse dia. Deus já me deu tudo o que eu preciso para vencer esse dia. Tem um problema aqui, tem um problema aí. Isso aí é filezinho, mole. Dá para passar por cima. Então, você começa a se fortalecer. Você fala, Senhor, eu não sei muito bem como é que eu vou seguir nesse caminho. Me dá uma luz, me dá uma direção. Se apega com o Espírito vai se pegar com você. Ele conhece todas as coisas. Antes delas acontecer, Ele já vai te dando a direção para aquilo que você vai fazer, irmão. É assim que a gente vive isso. Dependência diária e completa do Espírito Santo. O crente não pode, irmão, se apegar. Sabe, a gente tem perdido muito tempo com esse negócio, com o celular, olhando besteira, olhando as coisas que estão aqui, as notícias ruins, as mensagens que não prestam. Eu não digo que isso aqui é ruim não, irmãos, mas se você não souber usar, você vai ser destruído por isso. A sua vida cristã pode ir para o lixo com isso daqui. Agora você também pode avançar muito com isso também. É só colocar ele para servir a você e não você servir a ele. Colocar as coisas certas aqui, olhar as coisas certas, buscar a informação certa. Põe a mensagem aí, escuta a mensagem, faz alguma coisa assim, põe em cântico, de verdade, né? Porque tem muito cântico que é bom não ouvir também, falar cada besteira que não tem sentido. A palavra de Deus é uma palavra de vitória, Deus tem poder, e nós temos que saber o que a gente está cantando. Não é, pastora? Temos que saber o que a gente está cantando, irmão, porque você começa a cantar, depois fica cantarolando essa besteira, e de repente cantando uma coisa que não tem nada a ver. O Espírito Santo já está aqui, não precisa chamar ele para vir, não. Você está comigo, irmão? O Espírito Santo está aqui. Sabe onde que ele está? Diga assim, aqui. O Espírito Santo está em você, irmão. Não precisa pedir para ele vir, não precisa pedir a bênção do Senhor, nós tem que chegar. Não, ele já derramou a bênção, ele já falou, Senhor, eu te agradeço pela tua bênção que está sobre mim, a tua misericórdia. A palavra do Senhor fala que as bênçãos dele nos seguem. Se você sai correndo, ela vai atrás, vai para o outro lado, ela vai atrás. As bênçãos é que te seguem, irmão. Não é você que fica andando atrás de bênção.
Ela te segue, e é a palavra. Quando você conhece a palavra, eu não vou ficar correndo, né? Não conhece os irmãozinhos? Vou lá, irmão, porque lá fica aqui o povo da bênção. O povo da bênção aí aqui, rapaz, onde você está. A bênção chega em você, na sua casa. É verdade, irmãos. Tem algo que o mundo não consegue entender, irmãos. Algo que o mundo não consegue entender. Mas os salvos em Cristo sabem muito bem, por experiência própria. Não é uma técnica humana, é uma dependência na confiança, e uma confiança na palavra. Quantos de nós já vivenciamos aí, irmãos, um momento de ansiedade mesmo, de dúvidas, de buscar no Senhor, de a coisa assim, ou então está lá no consultório esperando o resultado de exame, e de repente, entra uma paz. Você simplesmente se vê em paz. Estava ansioso, estava esperando, está ali esperando, o resultado ainda não chegou, as coisas não saíram, mas a paz entrou. E essa paz, irmãos, o mundo não conhece. Por isso o mundo anda tão ansioso. Por isso o mundo entra em desespero. Mas essa paz, todos nós aqui, você já sentiu isso alguma vez na sua vida, irmão? Já sentiu uma paz que chega num momento que é difícil, mas você simplesmente, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, não importa mais o que vai chegar, qual é o resultado, como é que a coisa vai, não importa mais, eu sei que vai dar certo. E aí você se agarra nisso, e sabe o que mais, irmãos? É exatamente desse jeito que vai acontecer, vai dar certo. É uma paz sobrenatural, e a Bíblia fala sobre isso, uma paz sobrenatural que excede a compreensão humana. O Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso guia. A Bíblia diz em João, capítulo 16, verso 13, que quando vier o Espírito da verdade, e eu posso afirmar que ele já veio, ele vos guiará em toda a verdade. Essa palavra, esse texto, irmãos, ele está falando assim, ó, que o Espírito Santo te conduzirá pelo caminho, como alguém que conduz um cego. Alguém que pega a mão de um cego e conduz, é assim que o Espírito Santo trata esse assunto. Ele vai nos conduzir, irmãos. Você pode ficar tranquilo, ele não vai aprontar com você. Ele já te pegou pela mão, irmão. Ele já pegou você pela sua mão. O problema está ali, você não está enxergando, você não vê a solução, mas ele sabe o que está fazendo. E ele está te levando pelo caminho certo. Deixa ele te conduzir. Não tenta mudar o rumo, não. Deixa o Espírito Santo te conduzir, irmão. É Ele que tem que nos conduzir. Nós falamos assim, olha, eu ouço o Espírito, mas você não dá espaço para o Espírito Santo agir. Irmãos, nós temos que aprender a começar o nosso dia clamando pelo Espírito, orando em línguas, irmãos. Ore em línguas, clame do Senhor, exercite isso. Eu e o pastor João, nós temos feito um trabalho lá na igreja, e todos os dias, 5 horas da manhã, nós estamos indo para lá, e ficamos lá na igreja 1 hora e meia. A gente passa metade desse tempo orando em línguas, e depois a gente orando da forma que a gente compreende, daqui a pouco volta para falar em línguas, mas o Deus tem operado, Deus tem feito grandes coisas. Nesses momentos, Deus abre portas, Ele te mostra situações, Ele abre o seu entendimento e acalma o seu espírito. Você encontra direções, irmãos. Não é difícil para nenhum de nós fazermos isso. Se você andar com essa atenção, com essa percepção no seu coração. Sabe quando você sente isso? Quem já sentiu essa paz? Quem já sentiu? De verdade, quem fala sincero. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é unção de Deus, unção do Espírito presente em você naquele momento. Então você pode falar assim, você já viu o Espírito Santo falando com você, se comunicando com você. É no momento que você sente essa paz. Ali é uma manifestação do Espírito, purinha, do Espírito de Deus, se manifestando para nós. A unção de Deus é suficiente para o dia de hoje, irmão. A unção que Deus derrama sobre nós, não é para nos... O Senhor fala assim, não se preocupe. O tempo todo o Senhor fala, não se preocupe. Não andeis ansiosos. Mas a gente está vivendo, irmãos, assim, como é que eu vou pregar no domingo?
Como é que eu vou? Chega lá, quando você chega lá no domingo, a unção já estava lá te esperando. Aleluia. Senhor, estou com medo de ver esse resultado. Quando você abre, você vai ver que o resultado já foi mudado pelo Espírito, irmão. Ele já manifestou tudo ali, já mudou tudo. Aquilo que era certeza para todo mundo, agora já não é mais, porque mudou tudo. Eu tenho experimentado tantas vezes isso, irmãos, tenho visto isso acontecendo tantas vezes. Não há como você não se derramar completamente, não confiar completamente nesse Deus, irmãos. A Bíblia fala que Ele nunca vai te mandar para amanhã sem um poder de hoje. Você nunca vai começar um dia sem o poder de Deus sobre sua vida, irmão. O poder dele a unção dele não é acumulável. Ele estava revelando isso no Maná. A unção dele não é acumulável, a unção dele é nova, ela se renova a cada manhã. Como o maná se renovava a cada manhã, era para aquele momento, para aquele dia, para aquela necessidade, para aquela tarefa que estava diante de você. É para isso que a unção dele é derramada sobre nós. O Criador não se comprometeu, irmãos, Deus não se comprometeu a carregar o fardo dos seus próximos 10 anos. Ele não se comprometeu com isso conosco. Ele se comprometeu conosco pelas próximas 24 horas. Então Deus não está falando, fique tranquilo, nos próximos 10 anos, não fala isso, Ele não fala em tempo nenhum, Ele podia falar isso, Ele conhece todo o tempo, mas Ele fala, não se preocupe com o dia de hoje, não se preocupe com essas 24 horas, e você tem que viver essas 24 horas. A ansiedade acumulada azeda a nossa fé. Vou dar lá para o Bruno. A ansiedade acumulada azeda a nossa fé. Pode escrever aí, manda para ele lá, ele vai ver. Deus não dá estoque de graça, Ele te dá porção diária, irmão. A verdadeira segurança não está no armazém cheio, mas na fonte que nunca seca. Nele. Nós estávamos falando aqui celular, pensa num celular, irmãos. Você carregou ele à noite, eu acho que a maioria das pessoas fazem assim, à noite vai dormir, põe ele para carregar. De manhã cedo ele está carregado. Aí você usa ele o dia inteiro. E de noite põe lá para carregar de novo. É assim, você tem que pensar no Espírito Santo como se fosse assim. Você foi dormir, as coisas estão sendo carregadas de novo. Quando você acorda, está tudo carregado, tudo novinho, pode fazer tudo de novo. Quando você pegar esse negócio aqui na mão, fala assim, ó, o Espírito Santo já me carregou meu dia, já estou todo preparado para viver esse dia. Tudo que eu preciso para esse dia. Isso é a teologia, irmãos, do cuidado diário. A Bíblia diz em Salmo 68:19, bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Sabe essa palavra, eu gosto muito de estudar o grego, o hebraico, essas coisas, e essa palavra dia a dia é ion, ion. Olha que interessante, né? Na Bíblia, lá o texto está escrito assim, ion, ion. Essa palavra está mostrando que o céu trabalha incessantemente, irmãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, o céu está operando, trabalhando a nosso favor. Ion, 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 ion. Deus está trabalhando sobre nós, Deus está providenciando o nosso dia, Deus está cuidando do seu dia hoje. Irmão, você não deve se preocupar, eu não sei como você chegou aqui preocupado, mas eu, se fosse você, começava a dar um glória a Deus, porque Ele te trouxe até aqui, é porque as coisas já estão resolvidas, irmão. Você não tem que andar mais ansioso, você tem que derrubar essa ansiedade, acabar com isso no seu coração e experimentar essa graça, experimentar esse favor do Senhor, a dependência do Espírito Santo. Ela mostra isso, ela revela isso ao nosso coração, ela vai revelando dia a dia a nós, que o Senhor está operando, que Ele está cuidando. Em 2 Coríntios 2,14, o Senhor fala assim, ó, graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Graças a Deus que sempre. Irmãos, o que é sempre? O que é sempre? Sempre, é sempre, irmãos. Sempre é sempre, pastor.
É todo tempo, em todo tempo. E a palavra do Senhor está falando, quem está falando aqui é o Senhor, não é o Paulão, é o Senhor. O Senhor está falando que, graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo. Irmão, você não tem como perder. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra, é isso que ele está dizendo. Nós sempre somos conduzidos triunfantemente. Mas tem muita gente que você olha na cara e não dá para ver essa vitória. O que você está vendo é outra coisa. Cara, crente, salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas cara baixo, murcho, sem força, sem vontade de fazer as coisas, reclamando, murmurando. Cara, isso não é vida de crente. Não é vida de crente. Um crente que conhece ao Senhor Jesus não tem como viver isso. Então, irmão, se você está aqui, se isso se encaixa, eu sei que não, fica mostrando, olhando para mim e rindo. Assim, irmão, não é comigo que está falando. É assim, ninguém vai desconfiar que é com você, mas é com você mesmo. Não é para andar em murmuração. Não é para andar reclamando das coisas, irmãos. É para andar glorificando ao Senhor. Dependência do Senhor. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele não habita no nosso passado já foi lavado pelo sangue de Cristo. Aleluia! O nosso futuro o Senhor conhece, o Espírito conhece, e Ele pode te conduzir da forma correta nele. Então hoje, cabe a você viver a dependência do Senhor. Hoje, cada dia, agora. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, irmãos, para nós desfrutarmos. Precisamos, irmãos, orar no Espírito todas as manhãs. Não é religião, sabe, irmãos? É combustão para o nosso dia. É alimentar a nossa vida diária. Eu sei que as pessoas, eu mesmo tive muito tempo, irmãos, essa coisa da oração. Eu orava no carro, orava dirigindo, orava indo para isso, mas sabe, queridos, eu aprendi que você tem que dedicar um tempo de oração. Um tempo de oração. E eu vou falar para os irmãos, não é fácil. Você guarda lá o seu tempo de oração, eu vou orar. Aí você fica lá 5 minutos, 10 minutos, já acabou. Mas começa, irmão, começa a fazer. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer a partir desse tempo. Amanhã, irmãos, é um novo dia. É um dia poderoso que o Senhor está preparando para nós. E você vai começar esse dia de amanhã com uma outra compreensão. Deus trouxe uma revelação para você aqui. Uma revelação que Ele já tinha deixado há tanto tempo aí para nós. Tanto tempo falando sobre essas coisas. Tanto tempo nos mostrando tudo isso. O Senhor fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. E vocês estão ouvindo a voz do Senhor. Não endureça o seu coração para aquilo que Deus está falando. Se esforce, irmão, para mudar a sua rotina, mudar o seu dia, mudar a forma como você está vivendo, mudar a sua expectativa. Crie expectativa boa do seu dia. Crie expectativa que os problemas serão resolvidos. Há um poder de Deus, a graça de Deus preparada para resolver aquele dia. E eu estou realmente encerrando aqui agora, com uma palavra que eu tenho levado para a igreja, levado para os meus irmãos. Né? Você sabe, a misericórdia de Deus, ela nunca atrasa. Então você não precisa estar preocupado com os problemas. Não precisa estar preocupado com o que está acontecendo. Não precisa estar preocupado com o que você vai fazer, o que vai deixar de fazer. Você tem que estar focado naquilo que Deus está fazendo por você.